E olha, a gente fala agora sobre um outro caso que tem como relator também o ministro Alexandre de Moraes. Teve uma novidade importante ontem, a progressão de regime. A gente trouxe essa informação em primeira mão para você aqui na Oeste, foi publicada no site da Oeste, repercutida aqui no Sem Filtro. Mas agora o detalhe, a progressão de regime concedida ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Daniel Silveira, após vários pedidos da defesa, não significa que o ex-deputado finalmente irá para casa. De acordo com a decisão, ele agora será transferido para uma colônia penal agrícola, um tipo de carceragem dedicada a presos que estão em regime semiaberto. Em entrevista exclusiva há pouco ao Jornal da Oeste, o advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria, disse que o ex-deputado chegou no começo da tarde a Magé, na região metropolitana do Rio, onde cumprirá a pena. O que ocorre, Adriana? Nós pedimos desde abril, quando iniciamos a saga da progressão de regime, e hoje ele está ainda a 150, estava 156 dias sem progredir de regime, quase 5 meses, e lá nós mostramos ao ministro que ele tinha a proposta de emprego para trabalhar no sistema que a gente fala que é extramuros. Extramuros é fora, ele trabalha fora da penitenciária. Aí o que ele teria? Ele teria que retornar. Mas como a logística seria muito complicada, nós requeremos que ele cumprisse o restante do dia em casa, com o uso de tornozeleira eletrônica, inclusive. Esse nosso pedido foi completamente ignorado na decisão de ontem. Foi completamente ignorado o pedido extramuros. Tanto é que a defesa vai recorrer da decisão para poder se manifestar sobre esse pedido. Faria disse também que Daniel Silveira é vítima de tortura. A defesa vai recorrer da decisão, vai solicitar que o ministro decida se vai ou não conceder o extramuros, e aí a gente fala, e eu repito, que ele continua ainda sob efeito de tortura, né? Porque psicologicamente o Daniel estava já bastante ansioso, e o que mais chama atenção é que nós mostramos e demonstramos a necessidade urgente de tratamento de saúde, que não foi observado também, sequer foi mencionado na decisão dele. Ele menciona o que ele quer, né? O que ele não quer, o que é favorável ao Daniel Silveira, ele deixa para lá. E o que for de prejudicialidade a ele, ele decide e defere tudo o que a PGR pede, e o que a defesa ele ignora. Então, isso já foi inclusive comunicado para a OAB, mas a OAB não toma nenhuma providência. Então, vamos recorrer da decisão, é o que resta à defesa. Começar contigo mais uma vez, Ana Paula Henkel, sua análise, Ana, sobre essa nova decisão do ministro e agora a progressão fake, como o próprio Dr. Paulo Faria, o advogado Daniel Silveira, classificou, progredindo o regime, mas mantendo Daniel Silveira na colônia penal agrícola em Magé. Ana. Vitor, eu vou repetir o que eu disse no outro comentário. Alexandre de Moraes faz o que ele quer da cabeça dele. Doutor Paulo Faria disse, ele menciona o que ele quer, o que é defesa, ele ignora. Não tem ordenamento jurídico nenhum no Brasil. E o triste disso tudo é que, como o doutor Paulo disse, a OAB continua, segue num silêncio ensurdecedor, né? Mostra que também trabalha para um sistema que hoje tem presos políticos, que tem perseguidos políticos, perseguidos ideológicos, e dentre esses perseguidos tem mães, né, que picharam, perdeu mané de batom, condenadas a 16, 17 anos de cadeia, ex-professoras de 70 anos também. Então, Vitor, até quando? A pergunta é essa, até quando? Agora que nós que saímos da eleição, né, do primeiro turno, principalmente da eleição de São Paulo, porque, de uma certa maneira, qualquer debate sobre o Brasil, sobre o mundo, inclusive, até sobre Israel, foi sequestrado pela tensão desse primeiro turno da eleição de São Paulo, Pablo Marçal, Nunes, Boulos. Agora nós temos que começar a voltar a fazer pressão nos senadores de novo. Faltam 5 senadores, estamos com 36 assinaturas, 5 senadores para que as coisas comecem a andar. Eu não digo contra o Alexandre de Moraes, mas contra essa barbárie que o Alexandre de Moraes colocou goela abaixo do Brasil e que poucos estão reclamando. Não tem mais como olharmos para o Brasil como uma grande instabilidade jurídica, uma grande instabilidade econômica,
um caldeirão social, ninguém aguenta mais, ninguém sabe. Os professores de direito, provavelmente, acho que eles ensinam as coisas e no final eles fazem ali um disclaimer, né? Mas olha, eu não sei até quando dura isso, porque nós temos um ministro na Suprema Corte que decide as coisas da cabeça dele. Então, Vitor, é muito grave tudo isso que está acontecendo. O Congresso americano volta às suas sessões logo depois da eleição, de 5 de novembro, e eu soube que uma das pautas principais da Câmara é exatamente o projeto de lei que vai cassar visto de censores. Nós não estamos falando do Alexandre de Moraes apenas. O nome dele consta no projeto de lei como um dos censores no mundo. Um daqueles que desrespeitam as constituições, e ele desrespeita a Constituição do nosso próprio país. E não percam as esperanças de que o Congresso americano vá fazer alguma coisa, porque passou de todos os limites. Todos os limites. A Constituição do Brasil hoje é o que está na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Você, Augusto? Ele não tem que ser cumprimentado, não por ter cumprido a lei, nem isso. Não fez mais que... aliás, não cumpriu a lei. Ao cumprir a lei, não faz nada mais que a obrigação. É o que ele deve fazer um juiz o tempo todo. E o tempo todo ele age fora da lei como agiu agora. Eu não me lembrava mais que existia colônia agrícola. Existia uma perto da minha cidade, que estava em Rio Preto, foi fechada, eu não sei quantas existem no Brasil hoje. O Moraes redescobriu a colônia agrícola para manter a vigilância ali e continua preso. É uma semi-progressão de regime, sei lá que nome dá isso, mas ele não cumpre a lei. Ele não trata o ex-deputado Daniel Silveira como um preso, como tantos outros. É diferente. Da mesma forma que ele não trata como... Ele trata como perseguido alguém como o Felipe Martins. Não adianta. Continua com a tornozeleira eletrônica, continua com outras restrições desnecessárias. Desnecessárias. Quando é que o Supremo vai agir contra isso? Não vai fazer nada? Pois bem, nós vamos tratar disso mais tarde. Mas o que aconteceu nas urnas deveria ser examinado com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de vergonha na cara pelo Supremo. Essa derrota antecipa a próxima. Eu disse o tempo todo, não me considero vidente, não. Tá na cara, estava na cara o que ia acontecer. Eu disse o tempo todo que o PT seria varrido do mapa do Brasil, do mapa político do Brasil, nessa eleição. E foi, como veremos. Pois bem, não vai ser eleito um único senador que não se manifestar claramente a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de todos os que concordaram com ele.